Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a noção intuitiva de limites. Então, o que é o limite? Como que é limite? Para que limite? Bom, o limite vai ser muito importante para a derivada, tá? Então, é um caminho para a derivada. Mas o que é o limite? O que é o limite de uma coisa? Né? É o que não ultrapassa, né? Isso é a borda, né? Por exemplo, o limite da nossa folha seria a nossa margem, né? Então, isso é o limite. Então, como é que eu calculo o limite, por exemplo? A gente vai entender o que acontece com uma função quando x se aproxima de 1. Então, poderia ser 2, poderia ser 3, 4, depende do que você deseja observar. Então, eu quero observar aquela função e pensar o que acontece com ela quando x se aproxima de 1, tá? Então, o limite não é um cálculo fechado, né? É entendimento do que acontece com aquela função quando x se aproxima de 1. Vamos entender isso pelo gráfico e vamos fazer pelo GeoGebra. Bom, o GeoGebra tem uma vantagem que é só você colocar a função escrita aqui que ele vai esboçar o gráfico, né? Então, eu tenho uma função f de x igual a 2x mais 1. Então, eu aconselho vocês a usarem o GeoGebra para determinar essas funções mais rápido. Então, nós temos aí uma função e a gente vai perceber o que acontece com ela quando x tende a 1, quando x se aproxima de 1. E vamos observar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Bom, então com o gráfico aqui, a gente já pode começar a pensar em algumas coisas. Então, eu vou observar o x igual a 1, que é exatamente o que eu desejo observar, né? Quando x tende a 1, ou seja, quando x se aproxima de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, para a noção intuitiva, vamos jogar valores em uma tabela para a gente entender isso mais. Então, para a direita e para a esquerda, né? Então, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, pela direita, o mais próximo seria 1,000 infinito 1, né? Então, vou colocar 1,01, depois 1,001 e depois 1,0001, que eu consigo entender bastante. E pela esquerda, quanto mais perto de 1, então vou 0,9, 0,99, 0,999. Então, quanto mais se aproxima de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda. Vamos pensar na função f de x igual a 2x mais 1 e vamos fazer os cálculos. Bom, então nós temos aí, percebam que quanto mais perto do 1 pela direita, mais perto de 3. E quanto mais perto de 1 pela esquerda, mais perto de 3 também. Ou seja, quanto mais eu me aproximo de 1, mais a função se aproxima de 3. Então, essa é a ideia intuitiva de limite. Você tem que ter essa visão quando você pensar em limite. É uma coisa que está no limite, né? A gente vai entender muitas outras coisas mais para frente do cálculo, mas isso vocês têm que entender neste momento. Então, vamos entender agora com a nomenclatura correta, né? Então, limite de f de x tendendo a 1. Então, isso aqui significa x tendendo a 1. Ou seja, se aproximando de 1. Então, a gente já entendeu que esse limite é igual a 3, né? A gente já percebeu lá. Mas eu poderia também pensar limite de x tendendo a 1 da função, mas a função é 2x mais 1. Então, se eu fizesse uma substituição aqui, daria 3. Mas cuidado, porque isso não é um cálculo algébrico fechado. Não quer dizer que f de x mais 1... Isso a gente já conhece quando a gente calculou f de 1. Quando a gente calculava f de 1, aí eu teria 3, beleza. Mas isso não é f de 1, tá? Essa é a importância que vocês precisam entender. Isso é o limite, ou seja, a leitura tem que ser quando x se aproxima de 1, y se aproxima de 3, tá? Ou quando o limite da função, quando x tende a 1, é igual a 3, ou seja, quanto mais perto de 1, mais perto de 3. Então, essa é a ideia intuitiva de limite, ok? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Tchau, tchau.